Olá pessoal, no último vídeo que eu gravei aqui eu me movimentei bastante no início do vídeo, até talvez assim para mostrar um pouco a paisagem, e quando eu fui assistir eu achei o vídeo assim muito tremido, muito aquilo pegou mal para mim, eu tive dificuldade assim para entender. Então hoje eu vou tentar ficar um pouquinho mais parado. Inclusive eu acompanho o canal de uma senhora que ela grava assim ao ar livre também, ela grava sempre embaixo da mesma árvore. Eu estou tentando achar um local aqui para me ajeitar por causa do sol. Então, o que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo nas 14 horas e 30 minutos por aí de uma tarde de domingo. Na manhã eu assisti um vídeo de uma senhora em que ela analisou um filme bastante depressivo, onde falava sobre depressão, sobre dificuldades que as pessoas passam, exatamente como a gente passa hoje. Existem muitos canais sobre isso, né? E ela disse que a filha de 11 anos perguntou ao pai: pai, quando o senhor tinha 11 anos, o que o senhor esperava da vida? Qual era o seu projeto de vida? O que o senhor imaginava, né? Como esse é um vídeo, digamos assim, um pouco antigo, um filme, né? Baseado numa época mais antiga, seria no ano de 1990, por ali. E eu pensei assim, não, quando a gente tinha 11 anos, quando eu pelo menos tinha 11 anos, eu tinha 11 anos muito antes de 1990, eu nasci em 1962, é só fazer o cálculo. Então, eu pensei naquela época a gente não tinha um planejamento assim, aos 11 anos, o que eu seria no futuro, né? Aí comecei a refletir um pouco de não, tinha sim, eu tinha pelo menos. E eu vou falar exatamente sobre isso no meu vídeo. Então esse é o Vídeo Zimmer, esse é o canal Andarilho do Saber. Seja bem-vindo ao vídeo, ao canal. Se é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever no canal, curtir, comentar e assistir talvez os outros vídeos. Na última live eu falei sobre síndrome de pânico, muito bom o vídeo, a live eu recomendo para você. Se você teve síndrome de pânico, se tem, ou se conhece alguém que tem, assista e indique para essa pessoa. Eu também gravei um pequeno vídeo na noite anterior, na noite de sábado, falando sobre uma oportunidade que eu tive e não perdi para divulgar o meu trabalho, e talvez ele ainda não deu resultado, né? Mas pode dar resultado no futuro. Às vezes é o fruto que você planta e vai demorar um pouco. Normalmente quem planta uma árvore talvez nem vá comer daquele fruto, ou vai demorar muito, né? E esse é o meu sonho. Então o que eu tinha planejado para mim aos 11 anos de idade? Eu sempre quis ser artista, eu sempre tive essa veia artística, mas eu nasci numa família destruída, sem orientação nenhuma, muito pobre, sem educação, sem formação. A minha mãe abandonou meu pai quando eu tinha, sei lá, talvez 7 anos, 8 anos. Foi embora, ele pegou todos os filhos e foi embora, que meu pai era um cara instável. Hoje a gente sabe que era autista, que ele tinha depressão, ele era um cara assim, que tinha muitos problemas, e na época não se sabia disso, e minha mãe não soube compreendê-lo. Ela não era uma pessoa assim muito compreensível, ela era uma pessoa muito rude, falava muito, tentava dominar todo mundo, tentava ela impor as vontades dela, e ela não se preocupava muito com os outros. Então aos 11 anos de idade, o que eu queria ser? Eu queria ser humorista, eu tinha capacidade de fazer humor, eu queria ser escritor, eu queria ser cantor, eu imaginava fazer filmes de humor, eu assistia assim alguns filmes de humor, e eu tinha esses múltiplos talentos, mas eu não sabia me definir pelo quê, o que de fato eu queria. Então, como eu nunca foquei numa única coisa, então eu também nunca foquei em nada. Eu tentei vários caminhos, e como eu sou, como eu falei, de uma família muito pobre, muito destruída, então eu não tinha cultura. Eu percebi assim depois, quando eu comecei a tentar mostrar meu trabalho, eu vi que meus textos eram ruins, meu humor, eu não tinha uma sequência, não conseguia criar um personagem, fazer várias piadas com aquele mesmo personagem. Normalmente cada piada era um personagem, coisa que hoje eu consigo fazer. Então eu não tinha uma orientação, eu não tinha uma formação, não tinha uma cultura, eu não vivia num meio artístico, eu vivia num meio assim totalmente fora disso, né? Então eu não consegui ter uma formação no meio, não digo formação universitária, da escola, mas normalmente o cara que tem um talento, ele vai viver no meio daquelas pessoas conforme o talento dele, e ele se forma naquele meio, ele começa a absorver, ele começa a observar, as pessoas ensinam para ele, mas não era o meu caso. Eu, por exemplo, eu queria ser cantor, mas eu não cantava, eu não tinha um violão, depois eu consegui um violão, mas eu não tinha tempo para estudar, porque eu trabalhava muito, estudava, eu não tinha tempo muito para escrever, eu desenvolvi uma enxaqueca que me impedia de ler muito, então como eu também desenvolvi muitos traumas, que como eu fui rejeitado pela mãe, tinha muitos problemas, então eu resolvi traumas, depois orientado por um amigo, eu comecei a ler autoajuda, o que me ajudou muito. Então eu li autoajuda não para
para ficar rico, mas para consertar o meu cérebro, e funcionou bem, porque na época não se tinha tanto a possibilidade de você comprar livros de psicologia, não existia isso. Isso foi em 1983, é muito diferente que hoje. Hoje você tem um monte de livros sobre neurociência, psicologia, psiquiatria, você tem todos, você tem vídeos, você tem live, você tem canais específicos para isso, com psicólogos, psiquiatra, com pessoas realmente especializadas. Então você tem, é muito fácil hoje você adquirir um conhecimento e você melhorar a sua vida. Mesmo assim, ao invés dos problemas emocionais estarem diminuindo, eles estão aumentando. Eu até ontem assisti um vídeo, dizia assim que a terapia não é necessariamente você ter saúde mental, que saúde mental envolve muito mais do que terapia. Eu fiz terapia, mas eu me ajudava além da terapia. Então até eu botei nesse comentário essa terapeuta, que acho que é de Porto Alegre, e acho que é a Daiane Neves, se não me engano, uma coisa assim. Eu digo assim que as pessoas ficam muito dependentes. Ou elas ficam dependentes da terapia, querem que a terapia faça tudo, ou elas ficam dependentes da sua religião, querem que o Deus dela resolvam tudo, ou elas ficam dependentes de uma profissão, de um curso superior, ou até igreja, ou de qualquer coisa. As pessoas têm muito assim, elas se tornam dependentes com muita facilidade. E eu sempre fui um cara assim meio independente, eu procurava não me envolver, não me tornar dependente. Eu era dependente emocionalmente da minha mãe, mas eu sabia que isso era um erro. Eu conheci um senhor que ele era dependente emocional da mãe, e a mãe dele faleceu, e ele virou assim como é que seria, não sei se o debilóide, mas ele estava sempre o tempo todo falando da morte da mãe, e ele acho que ele nem sequer trabalhava mais. Ele virou assim um cara assim inútil, ele não servia para nada. Ele até, eu acho que tentava viver, mas ele não conseguia, ele não foi se tratar, ninguém orientou ele para ele se tratar. E eu, por exemplo, nunca ninguém me orientou para fazer terapia. Eu li aqueles livros de autoajuda, depois eu fui eu fui cuidar uma casa muito grande, tipo uma mansão, e fui contratado para morar ali. Era de um advogado que ele comprou uma mansão, e ele teria que reformar ela para conseguir morar, e ele tinha uma biblioteca muito grande, e ali eu lia, tinha alguns livros sobre psicologia. Tinha um livro que eu sempre falo do Frei Albino Arese, que ele falava das clínicas Mensana, e ele explicava como era o tratamento. Então eu, por iniciativa própria, eu busquei orientação. Eu sempre que eu encontrava alguém que eu entendia que tinha bastante conhecimento nessa área, eu conversava com a pessoa. Eu nunca me queixava. A pessoa que se queixa, ela se queixa para todo mundo. Ela se queixa para os colegas, para as pessoas que ela encontra na rua, para qualquer pessoa ela se queixa. A pessoa que quer uma solução, ela não se queixa, ela fala do problema. Mas ela fala para quem? Ela fala para aquela pessoa que ela olha ali e vê que aquela pessoa tem um conhecimento, tem um domínio daquilo, e se ela falar daquele problema, essa pessoa de repente vai apresentar uma solução para ela. E é exatamente isso que eu fazia. Eu queria soluções. Eu não queria que a pessoa sentisse pena de mim. Eu até tinha uma época que eu queria que as pessoas sentissem pena de mim, porque quando a minha mãe me rejeitou, me rejeitava, que ela me castigava, que ela me desprezava, isso provocava uma dor muito grande. E com o tempo eu aprendi, através de pensamentos, provocar essa dor, porque essa dor ela fazia com que eu me sentisse bem, porque eu estava sendo rejeitado ali, parece que eu me sentia importante, e eu queria que as pessoas sentissem pena de mim. Aí um dia eu percebi que isso não era vantagem nenhuma, que eu não estava ganhando nada com isso a não ser sofrimento. E eu tinha que me dedicar a coisas que melhorassem a minha vida, que me dessem alguma coisa, uma profissão, que me desse dinheiro, me desse conforto, me desse saúde mental. Então é isso que eu buscava. Então por isso eu nunca me queixei, eu sempre falava, mas falava para aquelas pessoas que eu acreditava que podiam me ajudar. Mas as pessoas que se queixam para todo mundo. Qualquer pessoa estão se queixando, estão sempre se lamentando, estão sempre sendo vítima. Elas são, na verdade, talvez uma vítima, que nem eu era uma vítima, né? Mas eu não aceitei ser uma vítima, né? Então quando eu tinha 11 anos, eu sabia que eu queria, dentro de um padrão, de um conjunto de coisas, mas eu nunca consegui focar em alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu sei que eu não quero mais ser humorista. Eu não tenho mais, acho que assim, espírito para ser humorista. Hoje eu quero ser um cara que ajuda as outras pessoas a construir uma vida melhor para elas. Então por isso que eu tenho esse canal, por isso que eu estou escrevendo livros, por isso que eu estou preparando uma palestra. Eu ainda não estou palestrando, eu estou me colocando à disposição de algumas coisas. Eu ainda tenho, comecei a falar nos vídeos, talvez seja o primeiro vídeo meu que você assista, esse problema aqui do implante dentário, que o dentista deve fazer uma raspagem interna aqui, e o lábio ainda continua inchado, ainda tem uma certa dificuldade para pronunciar algumas palavras.
Olhei para o lado porque eu estou ouvindo uns trovões aqui, acho que logo vai vir chuva. Felizmente esse vídeo está terminando, eu moro pertinho aqui, estou de bicicleta, então não vai ter problema. Mesmo que eu me molhe também, não tem problema nenhum. Eu estou gravando vídeo somente ao ar livre, porque é um espaço onde a paisagem é bonita e ao mesmo tempo eu fico mais à vontade, porque na minha casa tem barulho em volta, os vizinhos botam música. Não é uma coisa exagerada, assim, não são vizinhos, maus vizinhos, são bons vizinhos, mas eles têm o direito de ouvir música e tal, e eles ouvem assim no volume normal, mas isso atrapalha. Então essa é a ideia. Então o que você quer para a tua vida? Qual é a idade que você tem? Eu, por exemplo, aos 11 anos eu sabia o que eu queria, mas como eu queria múltiplas coisas e nunca optei por nada, nunca me preparei, nunca me faltou muita oportunidade também, faltou orientação. Hoje eu estou com 63 anos, então agora estou buscando um novo caminho. Agora, digamos, eu renunciei a tudo e busquei um novo caminho, que é criar vídeos para ajudar as pessoas, escrever livros para ajudar as pessoas e futuramente fazer palestras nesse sentido. Então eu estou procurando isso. Eu também estou usando outro talento para fazer letra de música, uma coisa que não me atrapalha de forma nenhuma. Então fica o meu convite, a minha orientação para que você pense no que você quer, como está a tua vida. Não importa a idade que você tem. Se você lá aos 11 anos você teve um projeto, uma ideia, um sonho, você queria tal coisa, e agora você tem 40, 50, 60 e você não conseguiu, tá bom, vê agora o que você pode aproveitar daquele projeto e aplicar na tua vida agora. Esquece o que passou. Não adianta você chorar pelo que passou. Passou. Eu, por exemplo, gastei minha vida toda fazendo terapia, lendo livros, para tentar colocar minha mente em ordem, conversando com pessoas que pudessem me ajudar de alguma forma. E eu cheguei aos 60 anos, né, bem preparado, pronto para lutar pela vida. Então eu estou, digamos, há 3 anos procurando um caminho. Eu tinha que meio que parar, porque é o do tratamento dentário, que levou um ano esse que deu certo, mais um ano e pouco que não deu. Então foram mais ou menos 3 anos perdidos, assim, com o tratamento dentário, que eu não conseguia fazer nada. Mas nesse período eu escrevi, me organizei, criei roteiros e agora estou retomando esse canal. Então a minha voz já está gastando, porque eu tomei acho que muita água gelada, porque é muito quente, então eu vou encerrar o vídeo, acho que eu já dei minha lição, não tem por que continuar conversando. Então espero que você tenha entendido o vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva no canal e busque uma vida melhor. Gratidão.